Eu sou casada com o Lucas. Cadê o meu marido? Onde está? Onde está? Lá está. Eu tenho uma filhinha chamada Elisa, ela tem 2 anos. Está aqui em algum lugar fazendo bagunça. E eu trabalho na área de recursos humanos. E lá na minha igreja eu sou líder de jovens junto com o meu esposo. Então, de maneira geral, quando eu vou me apresentar, é isso que eu falo para as pessoas. Essa sou eu. Esses são os campos da minha vida, digamos assim, esses são os meus títulos, né? Então, vamos lá. Eu sou a Camila, mãe. Vamos começar aí por essa área. É uma área, irmãos, da minha vida que eu tenho algumas fraquezas e algumas dificuldades. No casamento, também passo por algumas dificuldades, algumas fraquezas. Na área ministerial, também tenho algumas fraquezas, algumas dificuldades. No sentido ali da profissão, ali no trabalho, tenho algumas fraquezas também, algumas dificuldades. Mas por que eu estou contando isso para vocês? Porque eu queria ressaltar que mesmo eu tendo essas fraquezas e essas dificuldades, eu consigo ser uma boa mãe, porque o Senhor me capacita para isso. Ele me dá graça, Ele me dá sabedoria, Ele abre os meus olhos. Tem momentos ali que são tão desafiadores, são tão difíceis, que eu chego para Ele e falo: "Ó, Jesus, o que eu faço com isso? O que eu faço numa situação como essa?" E Ele vai e me ajuda. Lá no meu trabalho, às vezes tem alguns desafios, eu estou iniciando na profissão, então em alguns momentos eu me sinto um pouco perdida. E eu vou, me achego a Ele e Ele me ajuda. No meu casamento, várias situações eu falo: "Senhor, me ajuda. Me ajuda a controlar o meu temperamento, me ajuda a entender os momentos que a gente passa. Me ajuda, Senhor." E Ele vai e Ele me ajuda. No ministério, esse é o que eu mais falo com Deus. Senhor, me ajuda, Senhor, me mostra, Senhor, me abençoa, me dá estratégias. E Ele vai e Ele me ajuda. Então, eu queria dizer para você que mesmo que você tenha alguma fraqueza, na verdade, mesmo que você tenha, não, todos nós temos. Mas o poder de Deus, Ele se aperfeiçoa nessas nossas dificuldades, seja em qual área for. Então agora eu queria chamar vocês para fazer um exercício, né, digamos assim. Você pode fechar os seus olhos nesse momento, se conectar ali com o seu dia a dia, com as suas dificuldades, com os seus gigantes. Pode pensar ali no que hoje é o motivo de você não estar pleno em Deus. Qual é a coisa? Qual é a situação? Qual é o pecado? Qual é a fraqueza que te impede hoje de chegar mais perto do Senhor Jesus? De tocar um pouco mais nos seus vestidos? O que hoje te impede? Faça esse exercício, separe essas coisas. Pense nisso e agora abra os seus olhos. Nós vamos continuar conversando e no final nós todos vamos entregar essas coisas para Jesus, amém? A gente acabou de ver aqui os jovens mostrando um pouquinho ali da vida do apóstolo Paulo, que até então não era Paulo, era Saulo. E o que a gente iniciou ele falando? Que ele era um homem mau, perverso, desprezível. Eu não sei o que você acabou de pensar aí que tem te afastado do Senhor. Eu não sei se, assim como Saulo, você já chegou a perseguir os filhos de Deus aqui nessa terra. Mas, irmãos, o que você acha que é tão ruim, tão difícil, tão inalcançável para que o Senhor não possa tirar de você? Porque, sinceramente, nos meus olhos, nos olhos humanos, eu vendo as coisas e lendo as coisas que Saulo fazia, me dói o meu coração, sabe? Me dói o meu coração. Uma pessoa
sabe? Que tinha prazer em perseguir, prazer em humilhar. Então, eu quero que você faça essa reflexão. Essas coisas que você colocou aí, que você pensou, essas coisinhas que te deixam mais distante do Senhor. Será que o Senhor não é muito maior do que todas elas? Eu te digo, irmãos, que Ele é. Te digo que Ele é maior do que todas essas coisas. Se a graça do Senhor pôde alcançar a Ele, quem dirá a nós? Quem dirá a nós, irmãos? Eu falei para vocês um pouquinho a respeito de mim e das minhas dificuldades, mas sabe por que eu comentei com vocês? Sabe por que eu me expus? Na verdade, eu sou uma pessoa que, quando eu estou ministrando a palavra, eu sempre gosto de me usar como exemplo. E daí não é a outra pessoa, sou eu mesmo, então não tem problema. E eu citei para vocês algumas das minhas fraquezas, e algumas delas incluem, por exemplo, talvez estar aqui hoje. Né? Se fosse para eu, sem a graça do Senhor, sem o Espírito Santo sobre mim, sem confiar plenamente no poder dele, se aperfeiçoar nas minhas fraquezas, eu não aceitaria o convite de estar aqui ministrando para os irmãos hoje, sabe? Porque quando é comigo, quando é na força do meu braço, eu sou muito fraca, irmãos. Eu não sou corajosa, Ele é que é. E eu me apoio nele. E eu me seguro nele. Sabe? Quando eu passo por alguma dificuldade, por algum desafio no meu casamento, se for só por mim, se for pelo que eu quero, se for pelo que eu penso, se for pelo que os meus olhos estão vendo, talvez no momento, eu não consigo. Mas aí eu olho para Ele. Aí eu entrego para Ele. Aí eu peço, Senhor, olha para mim, olha para as minhas fraquezas. E eu encontro graça nele, amém? Depois de convertido, Saulo ele escreve uma carta aos Coríntios. Eu queria ler com os irmãos, não sei se vai dar para a gente projetar. Então, abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 12, por favor. Amém? Depois de convertido, então, nosso irmão Saulo, agora Paulo, escreve uma carta aos Coríntios, e no capítulo 12, ele começa dizendo assim: é necessário gloriar, embora isso não adiante nada. Passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo, não sei. Se fora do corpo, não sei. Deus é que sabe. Eu sei que o tal homem, se no corpo, se fora do corpo, não sei. Deus o sabe. Foi arrebatado ao paraíso. E ouviu palavras indizíveis, as quais não é lícito ao homem falar. De um assim me gloriarei, mas de mim mesmo não me gloriarei, senão nas minhas fraquezas. Ainda que me gloriasse, não seria insensato, porque estaria dizendo a verdade, mas abstenho-me para que ninguém pense em mim mais do que em mim vê ou de mim ouve, e para que não me exaltasse pela excelência das minhas revelações, foi-me dado um espinho na carne, a saber, o mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor para que o afastasse de mim. Ele, porém, me disse: a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que sou forte. Amado, se você diz isso para uma pessoa que não entende a loucura das Escrituras, ela vai falar: não faz sentido. Como assim? Quando eu sou fraca, eu sou forte? É
volta a nos gloriar nessas fraquezas, sabe? Para que o poder de Deus seja abundante na nossa vida. Essas dificuldades, essas fraquezas que você colocou no começo da ministração diante do Senhor, não são nada diante da glória dEle, não são nada diante da glória dEle. O Senhor é tão maior, tão mais grandioso, sabe? Os pensamentos dEle são tão mais altos que os nossos. Nós temos tanta dificuldade de entender. Então, irmãos, não permita que nada, nem ninguém, sabe, coloque barreira, separação entre você e o seu Deus. Quando se levantarem essas situações, você vai olhar e você vai falar: eu sou forte no meu Senhor, eu consigo vencer. Amém? Eu estou muito feliz hoje, porque eu estou sentindo o poder de Deus se aperfeiçoando nas minhas fraquezas. E eu te encorajo a fazer isso também. Eu quero agora orar por você. Você pode ficar aí no seu lugar. Você vai fechar os seus olhos. E você vai lembrar aquilo que você colocou diante do Senhor como fraqueza, como um empecilho, como dificuldade. E o Senhor vai te dar graça, amém? Oh Espírito Santo de Deus, eis aqui, Senhor, os teus filhos e filhas, Pai, que colocaram diante de Ti, Senhor, algumas fraquezas as quais eu não sei, mas o Senhor que já esquadrinhou os corações aqui essa noite sabe. Então, Senhor, não permita, Pai, que nenhuma situação, nenhuma adversidade, nenhum medo, Senhor, nos impeça de chegar aonde o Senhor quer que a gente chegue. Jesus, nessa noite, aqui não há espaço, Senhor, mais para o pecado. Já não há mais tempo, Senhor, para ficarmos presos, Senhor, no pecado. Oh, Senhor, o Senhor levou sobre si as nossas transgressões, Senhor. Então, eu não aceito, Senhor, que a gente fique preso. Oh, Senhor, eu sei que nessa casa hoje existem pessoas, Pai, que o Senhor tem planos tão grandes para elas, Senhor. E muitas vezes, Senhor, essas coisinhas vão nos prendendo e não nos deixam fluir. Então, Senhor, em nome de Jesus, libera os teus filhos para o ID, Pai. Libera os teus filhos para o ID, Senhor. Libera, Senhor, os ministérios, Senhor. Libera, Senhor, os teus dons para que fluam, Senhor, através dos teus filhos. Cada jovem, cada adolescente, cada adulto e cada pequenino que estão aqui nessa casa, Senhor. Tem misericórdia de nós, Jesus. Tem misericórdia de nós, Jesus. Nos ajuda, porque somos muito pequenos. Somos muito pequenos, Deus, mas nós entendemos a sua grandiosidade. E é em Ti, Senhor, é em Ti que nós nos firmamos. Os nossos olhos estão em Você, Jesus. E nós não seremos abalados por essas coisas. E nós não desistiremos por essas coisas. Pelo contrário, Senhor, nós teremos prazer, Senhor, teremos prazer por passar, Senhor, talvez por alguma tribulação ou algo nesse sentido, porque sabemos que tudo aponta para Ti, Jesus. Obrigado, Dodô. Pode abrir os seus olhos, amém? Se você se sentir confortável, gostaria de chamar para vir aqui à frente aqueles que querem um pouquinho mais de Jesus essa noite, aqueles que ainda estão sedentos, aqueles que querem ser tocados pelo Senhor, amém?